Ora bem, acho que poderíamos, de acordo, já temos uma sala muito cheia, e portanto acho que, entretanto as pessoas as mais atrasadas vão chegando e vão apanhando este comboio. Queríamos, eu, o João e o resto da equipa do Mira, que é uma coisa muito alargada, porque temos os Mirones, que são os amigos que nos acompanham e que nos ajudam a levar a cabo o projeto das três galerias, e portanto foi a pandemia que nos fez descobrir este meio, e já temos estas sessões todas as quartas-feiras, precisamente em que convidamos um fotógrafo ou uma fotógrafa para falar sobre o seu trabalho. Este registro apresenta vantagens enormes. Nós temos aqui pessoas, a Margarida Madeira, estou a ver que ela está aí, que está em Coimbra, tantas pessoas, algumas estão em Faro, em Lisboa, portanto este espaço online, descoberto de uma forma, esta vantagem enorme que é termos alargado o nosso território. Hoje convidamos o Eduardo Pérez Sanches, que a maior parte das pessoas aqui presentes conhecem, e que também, graças às redes sociais, que muitas vezes são tão amaldiçoadas, tem a grande vantagem de nos trazer a obra de fotógrafos que de outra maneira ficariam num circuito muito restrito. A sua apresentação aqui nestas conversas sobre um projeto fotográfico justificavam-se por múltiplas razões, mas neste caso temos um estímulo próximo, que foi a publicação do seu livro sobre Trás-os-Montes na década de 80. A nossa ideia ao desenvolver estes programas semanais é que, de uma forma completamente, de uma maneira informal, espontânea e de proximidade, o fotógrafo se conte. Pode contar um projeto só, mas claro que ao contar aquele projeto está a dizer muito de si. E há sempre um estímulo, pode ser uma exposição que foi feita, uma exposição que não foi feita, mas é um corpo de trabalho, mas há sempre uma envolvente que nos interessa a todos, enquanto fotógrafos, que é saber um pouco da história da pessoa, como é que a pessoa chegou à fotografia. Nós lemos que o Eduardo ele escreve que é um autodidata. Como é que isso acontece? Como é que isso se faz? Portanto, é um pouco isso, poder dar uma pincelada muito breve sobre a sua relação com a fotografia. E depois, pronto, comentar. Portanto, nós geralmente pedimos entre 30 a 35 fotografias, comentá-las. O comentário pode ser desde um comentário técnico, pode ser de que maneira que aquela fotografia das histórias, não se tem que contar todas as histórias de fotografias, nós estávamos aqui até de madrugada, mas portanto tudo que se considere. Enquanto o fotógrafo está a intervir, não há participação da Assembleia. Portanto, a Assembleia, a sala, vai estar calada. Pode fazer perguntas de caráter técnico, de caráter estético, de como é que aconteceu uma fotografia assim, uma fotografia assado. Portanto, chegamos ao fim da intervenção do fotógrafo. Eu leio o bate-papo, abrimos precisamente a sala à intervenção de quem quiser colocar ao Eduardo qualquer questão mais geral ou mais específica. Pronto, dizer que estamos abertos a sugestões de participação. Na próxima semana responde a um coletivo associado a uma experiência que ele contará, e portanto vamos continuando com estas conversas que se mostram muito produtivas do ponto de vista da fotografia, da arte em geral, mas sobretudo do ponto de vista humano. Acho que se aprende muito nestas conversas que temos tido, e nós temos a convicção, nós que estamos desde o início, chegamos ao fim melhores fotógrafos, mas sobretudo melhores pessoas, porque no fundo aprendemos todos muito uns com os outros. Eduardo, a palavra é tua. Bem-vindo e obrigada. Boa noite a todos, do Mira, que muito me honra e que agradeço. No âmbito do ciclo que tem decorrido nas últimas quartas-feiras, sob o lema Conversa sobre um projeto fotográfico. O propósito desta vez é o da apresentação do meu livro, recém-publicado, sobre Trás-os-Montes. Como não irei propriamente fazer um comentário uma a uma das fotos que são contidas no meu livro, e se acharem bem, eu iria rodando algumas fotografias do livro enquanto exponho o que tenho para vos dizer.
Por razões de tempo, e porque o livro tem à volta de 200 fotografias e tínhamos que selecionar para esta sessão à volta de 35, optei por apenas apresentar retratos humanos, em detrimento de outros retratos que estão no livro, do entorno, das casas, das ruas, dos caminhos em geral. Para os que não me conhecem, eu chamo-me Eduardo Pérez Sanches, nasci em Barcelona, mas vim muito, muito novo para o Porto, cidade que me adotou e que eu também adotei como minha. Aqui estudei, aqui trabalhei, aqui vivi, mas sinto ainda muito viva em mim a língua e a cultura catalãs e os anseios soberanistas daquela gente que apoio. Poderia depois dizer, sou luso-catalão. Como é dito no texto do evento, a minha atividade profissional decorreu nas áreas da engenharia e da direção de gestão de empresas, tendo a fotografia, no entanto, acompanhado desde sempre a minha vida. Eu gostaria, antes de entrar no livro propriamente dito e acolhendo a sugestão da Manuela, dar-vos conta de uma forma breve do que foi o meu percurso fotográfico. Feito de muito estudo, de facto, mas completamente autodidata. Comecei a fotografar muito cedo, por volta de 1967, teria eu à volta de 17 anos. Primeiro com uma Rolleiflex 6x6 emprestada, depois com uma Zenith e mais tarde convertido à Nikon. Atualmente uso uma Nikon Z7. Como é que eu cheguei à fotografia? Perguntou a Manuela. Pois uma das coisas que mais me atraiu na fotografia, logo no início, foi o descobrir do laboratório. O laboratório para mim foi uma magia. Ver aparecer as imagens, primeiro em negativo e posteriormente no papel, isso foi para mim deslumbrante. E como resultado desse fascínio surgiu o segundo desafio, que é o de fotografar. Eu creio que me poderei qualificar como um fotógrafo eclético, tendo-me dedicado durante a minha vida a diversos tipos de fotografia. Penso que sou um fotógrafo fundamentalmente humanista. Gosto de registrar documentalmente as pessoas e o seu entorno. A fotografia de cena, e em particular a de teatro, foi e ainda é outra das minhas grandes paixões. Aí irei no passo seguinte do meu trajeto, se me for possível. Fotografei de uma forma muito intensa a partir dos anos 80 do século passado e nas décadas seguintes. No entanto, tive uma vida profissional muito, muito intensa e essa vida profissional não me permitiu mostrar esses registros. Salvo uma ou outra publicação e uma esporádica exposição em maio de 88 na Cooperativa Árvore. Todos esses registros foram guardados, foram para um baú, digamos assim, um acervo, onde estão milhares e milhares e milhares de negativos e diapositivos. E aí estiveram guardados durante muitos anos, ainda que devidamente revelados e cuidadosamente arquivados ao abrigo da luz e da umidade. Apenas uma pequeníssima parte deles foram expostos ou publicados. Em 2013, depois de cessar a minha atividade profissional, decidi olhar de novo para esses registros, entretanto já digitalizados, e comecei a publicar aqui e ali algumas fotografias. O Facebook, tão fustigado por tanta gente, foi para mim uma ferramenta vital para poder mostrar alguma das coisas que eu não tinha outra forma de as mostrar. E daí resultou que muitos amigos, ao vê-las, acharam que esses registros mereciam ser partilhados e empurraram-me a esta aventura desta publicação. Comecei por trás dos montes, de onde são estas imagens, as do livro, onde passei temporadas frequentes por razões familiares. O resultado é este livro que aqui venho-vos apresentar, e assim nasceu Trás-os-Montes,
uma visão a preto e branco sobre as gentes e o seu viver na década de 80. O livro trata daquilo que eu vi, vivi e registrei com a minha câmara fotográfica durante os anos 80 em Trás-os-Montes, deambulando pelas aldeias do concelho de Valpaços. É, pois, a minha visão atual do que era Trás-os-Montes à época. A minha memória pessoal, como muito bem assinalou o meu amigo Jorge Velhote na apresentação presencial do livro, feita em meados de setembro na Cooperativa Erro. Não sei, os leitores julgarão se estas fotografias refletem ou não a realidade social da época, a realidade viva e humana daquela época, e a realidade social e económica. Eu penso que sim. Lembremos-nos que as mazelas da guerra colonial e da imigração pesavam muito sobre essas terras e essas gentes, onde praticamente só se viam mulheres, velhos e crianças. Alguns dos idosos, que eu chamei carinhosamente de viúvas, sempre vestidas de negro profundo, fosse verão, fosse inverno. No entanto, e eu penso que o livro mostra bem isso, a dureza da saudade, do trabalho, do clima inóspito, das mortes, da guerra colonial e da pobreza, contrastavam com a alegria de viver que transbordava as expressões das crianças das aldeias. Elas viviam sob uma liberdade que já não existia nas cidades. Davam por onde queriam, faziam o que lhes apetecia e gostavam muito, muito de ser fotografadas, como acho que se vê no livro. O livro, evidenciando a dimensão social e a angústia provocada por algumas daquelas imagens, mostra igualmente a esperança no futuro, representada por aquelas alegres crianças ali expostas. Já houve quem me dissesse que algumas destas fotografias são de uma crueza excessiva e que expõem desnecessariamente as mazelas sociais da época. Não estou certo que tenham razão, tentando fugir ao estafado debate sobre a ética e a estética da pobreza na fotografia, mas também no cinema. O que posso assegurar-vos é que estas imagens são o que os meus olhos viram e a câmara registrou. A identidade das gentes, a captura da realidade, sem disfarces nem cenários, e o compromisso do autor. Queria sublinhar que sempre, permanentemente, os registros foram feitos em comunhão com os fotografados e com o seu consentimento, se não explícito, no mínimo tácito, e procurando sempre preservar a humanidade e a dignidade dos fotografados, respeitando as pessoas. Os nativos americanos acreditavam que uma fotografia roubava um pouco da alma do fotografado. Mas importa dizer também que rouba também um pouco da alma de quem fotografa. Porque quem fotografa tem que o fazer com seriedade e com autenticidade. É essencial captar o olhar e o que está por trás do olhar. É ali que está a verdade de cada momento, em cada disparo da câmara. E falar, e falar, e falar, e voltar à fronte a falar e perguntar, posso? E depois, concentração máxima no momento do disparo da fotografia, da fotografia que se pretende fazer e do que se quer dizer com ela. Eu cito no início do livro Ansel Adams, que dizia que na fotografia, em cada fotografia, o fotógrafo traz ao ato de fotografar toda a sua cultura e a sua vida, inteiras. Todas as fotografias que viu, os livros que leu, as músicas que ouviu e até as pessoas que amou. E o que pretendo com este livro é, como digo na contracapa, mostrar fotografias, contar as histórias de vida que se encontram por trás delas. E se tiver conseguido produzir esse efeito, terá valido a pena. Este livro mostra ainda, para além das gentes, as suas atividades. A pastorícia, a cultura de cereais, as colheitas, as pequenas hortas de subsistência,
a matança do porco, que poderá chocar alguns, e era de facto chocante assistir à matança. Mas era, e julgo que ainda é, um costume essencial nesta região, por gerar uma enorme qualidade de alimentos. As alheiras, os enchidos, a carne de porco, os presuntos, que bem curados, podiam ser consumidos ao longo de todo o ano. Basta ler Torga para o entender. Quanto às fotografias propriamente ditas, estamos a falar de fotografias com quase 40 anos, feitas com equipamentos bons para a época, mas longe dos que existem hoje. Lembremos, o autofocus não existia. A sensibilidade máxima era de 400 ASA, como dizíamos na época, agora diz-se ISA. A revelação caseira não tinha o suficiente controle de estabilidade da temperatura do revelador, produzia às vezes muito nefastos resultados. A usura de negativos, que apesar de todo o cuidado na sua conservação, tem 40 anos, perdendo alguma da sua capacidade de reproduzir o que no momento se captou. Mas o principal era a economia que o alto custo de cada disparo representava. Fotografávamos com rolos de 24 ou 36 imagens, muitos de vocês se lembrarão, e portanto era necessário um foco total em cada disparo que se fazia. Como já alguém disse, a fotografia analógica utilizava uma pistola ou uma fisga. Hoje, a fotografia digital utiliza uma metralhadora. Com a metralhadora tem-se a tendência para não se pensar muito. É rajada para atingir o maior número de pessoas. Com a pistola somos muito mais seletivos e o tempo do analógico era exatamente esse. O do tiro certeiro, se possível. Este capítulo, representado por este livro, está encerrado. Mas penso voltar atrás dos montes e fazer os circuitos que fiz e de novo registrar as gentes, as casas, o pastoreio e as crianças. Temo vir a encontrar essas aldeias mal restauradas, mal recuperadas. Gostaria de poder criar novamente ligação com as pessoas, mas entretanto passaram 40 anos e não sei como é que encaram a vida, como encaram os outros, como encaram a Câmara. Antes de terminar, que a prosa já vai longa, gostaria de vos dizer que esta aventura está, dia a dia, a tornar-se cada vez mais interessante. Vim a saber por familiares dela que a menina que aparece várias vezes no livro se chama Estela Castro, vive nos Estados Unidos e já tem o seu contacto. O mesmo para o menino que está na página 71, chama-se Vítor Ferreira. A neta de uma das idosas do livro mandou-me uma mensagem extremamente comovente a agradecer a publicação. Muitas e muitas outras pessoas me escreveram a identificar os personagens e os lugares. As freguesias de Vilarandelo e Santa Valha pretendem que seja feita uma apresentação do livro lá. A propósito desta última, Santa Valha, permitam-me que vos refira o que o Presidente da Junta, quando comentámos o assunto, me dizia. Isto tem de ser em agosto, porque a maior parte dos jovens fotografados emigraram também, e só cabem nas férias. Ou seja, o drama da imigração continuou durante longos e longos anos. E ainda continua, como sabemos, ainda que agora com outro tipo de pessoas. E outras histórias há, ou haverá. A síntese, eu diria que o livro ganhou vida própria, uma grande alegria. Agradeço a vossa paciência e estou à vossa disposição. Eu ia-te pedir precisamente isso, era com mais lentidão para nós podermos ver. Isto não é uma exposição, não é? Na exposição nós paramos o tempo que queremos, Claro. Em cada imagem, mas aqui era dar-nos tempo de vermos as imagens, porque elas passaram muito depressa, está bem? Está bem, com Pode certeza. ser? Então, Portanto, esta é da capa, claro.
Portanto, isto é um dos passeios que eu fazia normalmente naquelas tardes de verão, ou de primavera, ou de outono, em que não havia muitas coisas para fazer em Trás-os-Montes, senão, para quem tinha o bichinho, fotografar. Pronto, aqui está uma criança que foi apanhada. Tenho uma série desta criança que são todas bastante bem, bastante boas, mas gostei em particular desta. Este era um homem simpaticíssimo que esteve à conversa comigo horas e que levava o filho pela mão e quem diga que isto parece 3D, mas não é. É a fotografia de 1983, salvo erro. Esta é uma cena quase, diria, rural, mas isto é verdade, era verdade, na época, assim mesmo. As pessoas conviviam, as casas umas em frente às outras, as portas normalmente estão viradas umas casas para as outras, os animais convivem, vê-se que na rua, se isto se pode chamar rua, há uma espécie de feno, de material de comida dos animais, não é? E há um olhar espantado das senhoras com quem eu tinha conversado primeiro. Depois fui dar uma volta, depois quando cheguei elas estavam mais ou menos nesta posição e eu fotografei-as. Esta menina é a tal Estela, que eu vos falei há bocado, que aparece várias vezes no livro. Era uma miúda extraordinariamente fotogénica. E acho que aqui o que é importante realçar, isto acho que fazia parte da casa onde vivia, o que é importante realçar é o contraste da dureza do granito e da própria madeira, com o olhar, assim mesmo, não sei como é que é dizer, e um bocado, não sei o que quero dizer, mas era simpático, sem dúvida. Esta é a mesma miúda, noutra casa, esta caiada, portanto é o mesmo granito, mas pintado, e dentro está não a mãe, que eu sempre pensei que foi a mãe, ou sempre pensei que este tinha captado as duas, mas não, vim a saber posteriormente, e já nas mensagens do Facebook, do Instagram e do Messenger, que era uma parente, mas não era a mãe. Pronto, este é o grupo dos miúdos que por ali pairavam naquela zona, e de novo a Estela aqui com o ar já mais zangado, com o olhar, com o sobrolho franzido, mas com a mesma cara suja, que era um encanto. Bom, isto desta não há assim muito a dizer, a não ser que a expressão deste homem pode suscitar todas as interpretações que quisermos. Há uma certa tristeza, uma certa angústia, uma certa desesperança, mas também há um olhar bonito. Era um homem simpático. Esta fotografia é a única do livro que originalmente era a cores. Era um slide, era um diapositivo que eu converti para preto e branco. Pronto, aqui não há muito o que dizer também, acho eu. A não ser que o olhar da senhora era penetrante. Eu também tenho várias fotografias desta senhora. Bom, aqui é a rusticidade da pedra, da madeira, em cada ruga desta senhora, que era uma senhora simpaticíssima, embora tenha um ar assim um bocado zangado, mas com quem conversei muitas e muitas vezes, porque ela normalmente estava nos sítios por onde eu passava. E esta também. Esta há um vazio por trás, aquela negritude contrasta com o granito e com a face dela. Posso-te fazer uma pergunta? Claro. Relativamente claro. anterior e a outras.
Há aqui também uma preocupação de composição, quer dizer, tu apanhas o momento, não é? Há esta cumplicidade A entre. maior parte destas fotografias não foram reenquadradas nem cortadas. Pronto, mas tu, no ato de captar, procuravas, assim como há bocado há uma senhora que tu disseste que não tinha nada de especial, mas além da senhora que estava à janela, havia outra janela. Tu não sei o que perguntaste. Estava a comentar, estás-me a ouvir agora? Sim? Agora estou. Pronto, estava a comentar que há pouco está uma senhora à janela e eu acho que esta fotografia tem aqui mais do que a senhora à janela e do seu olhar, que é esta composição que são as duas janelas e depois em baixo aquele número. Portanto, tens aqui Sim, é um triângulo, é uma espécie de um triângulo mágico. Perfeito, não é? Mas que leva a atenção para a cara dela, não é? Precisamente, não tira a atenção da cara dela, não é? Pronto, era isso, era só as preocupações que se notam. Voltei a perder. Nota-se que tens preocupações de composição. Sim, porque foi uma das coisas que mais me acompanhou no início, quando resolvi estudar a sério fotografia. E antes mesmo de começar pelos aspectos técnicos dos filmes e das revelações e das ampliações, aquilo que eu estudei mais foi a composição. E pronto, quer dizer, o saber acumulado leva-nos a que no momento do disparo as coisas se conjuguem de acordo com aquilo que aprendemos, não é? Claro. Esta fotografia praticamente não foi retocada, talvez um bocadinho endireitada, porque estava um bocadinho inclinada, mas o resto saiu disparo à primeira. Mais uma de uma criança, não é? A contrastar o sorriso super alegre com as condições de vida muito más. Mas eram as que eram. Outra criança, mais a granito. É pena que não se consiga, de facto, ampliar isto, porque o olhar desta miúda era muito. Esta era uma das viúvas, a que eu chamava viúvas. Também tinha um olhar super penetrante, pleno de curiosidade por tudo o que passava. E outra, mais uma vez enquadrado no granito típico da região. E esta é uma das minhas favoritas. É uma fotografia de que eu gosto muito porque a senhora, aqui não se vê claro, mas ela estava a tomar conta de um conjunto de miúdos. Suponho que seria a avó. Ao mesmo tempo que olhava e possivelmente as vigiava, tinha um olhar super sereno, super doce, que me cativou à primeira. Este senhor também tem muitas fotografias. É super simpático. Eu suponho que, e vocês não se chocarão por isso, que me terá dito na altura que ainda não tinha 60 anos. O que é muito dizer, né? Nos anos 80. Pronto, esta fotografia trouxe-a para o livro porque acho que representa bastante bem a agricultura de subsistência que muitas daquela gente tinha. Neste caso, acho que era centeio. E isto ia diretamente para fazer pão, para fazer farinha e para fazer pão. Acho que não há nada especial a comentar nesta. Isto é um olhar fantástico. Também tem bastantes fotografias deste miúdo. Este é o tal miúdo que se chama Vítor Teixeira, que já não vive naquela região e que já tenho o contacto dele para estabelecer contacto.
Bom, esta é talvez a fotografia mais chocante do livro, porque esta senhora vivia, de facto, ali, naquela espécie de paliçada. Tem uma escada de granito, claro, mas o resto, como verão, como veem, é tudo madeira. Parece que está num equilíbrio instável, mas a senhora estava ali tranquila e sempre que eu lá passava, ela estava ali. Quando o tempo que se proporcionava estava a apanhar sol, quando não estava a trabalhar. Mais humilde, sempre com os animais de trabalho ao lado. As casas eram burro, um jumento. A saída com as cabras para o pasto, uma expressão bastante curiosa do pastor. Outra imagem de pastor. Esta está com qualidade web, não está muito nítida, mas a fotografia é muito, no livro está muito bem. Mais um conjunto de pessoas que estava no meio da rua, aparentemente não está ninguém a fazer nada, mas também aqui existe o tal triângulo de que a Manuela falava, com a criança em cima. Mais uma das viúvas, super simpática também esta. Outra das viúvas. E esta é uma fotografia que me diz muito, porque isso não é da minha lavra. Foi alguém que me comentou, quando viu a fotografia, que aqueles escorrimentos poderiam interpretar-se como as lágrimas da tristeza, da desilusão, da viuvez, eventualmente da perda de algum ser querido. Parece que as lágrimas escorrem pela parede e sobressaem. Mas tem uma cena característica, é o transporte do milho, dos troncos das espigas de milho, que já foram, entretanto, colhidos, e isto vai para algum estábulo, com certeza. Isto era uma brincadeira, era uma gincana, que se fazia alguns no pátio do Toural de Vila Randelo, e as pessoas sentavam-se no muro. Também há aqui uma composição engraçada, porque simultaneamente na diagonal, mas existe uma figura lá ao fundo que passa por ali abaixo. Eu julgo que isto se tratava de uma gincana, uma coisa qualquer, e os espectadores estavam aqui para isso. Mais uma das viúvas. Esta senhora, que é a mesma que aparece nesta primeira foto, do lado esquerdo em baixo, era o que eu consegui captá-la muito perto, mas tinha uma velhice muito vincada, muito surcada nas faces. Isto é uma história interessante, porque é um miúdo que fazia o jogo da vermelhinha. Provavelmente muitos de vocês não saberão o que era, mas era um truque que se fazia com os dados ou com cartas, dependendo, em que as pessoas apostavam e ele baralhava, voltava a dar, e depois a pessoa tinha que apontar ou o copo ou a carta que achava que era, mas nunca ninguém ganhava. Ele ganhava sempre. E aqui, pronto, no livro tem mais, mas isto é uma das imagens do chamuscar do porco já depois de morto. E, como eu dizia, fazia parte e faz parte da subsistência, da alimentação de muitas e muitas gente. Mais uma vez aparece mais um miúdo ali do lado esquerdo, no meio das escadas, que eu acho que
sobressai. Pronto, acho que é tudo. Que agora iremos abrir a conversa a todas as pessoas. Eu começaria assim, não é fazer nenhuma síntese, que não há síntese, quer dizer, não é essa a função, mas levantaste uma série de questões. Uma delas foi a questão da estetização da pobreza. O que eu acho é que a tua fotografia tem um caráter documental, porque tu não vais à procura tu pegas, tens aquela rua, tens aquelas pessoas naquela posição e, portanto, documentas. E esta documentação é muito importante, porque a documentação é memória. E muitos de nós que têm visitado Trás-os-Montes, mas que visitaram já também na década em que tu lá foste, até já se esqueceram. A nossa tendência não é? Quando nós dizemos que no Porto, na década de 60, havia esgotos a correr na freguesia de Paranhos e que a venda do azeite e do petróleo era um cavalo a puxar uma carroça, se não há documentos, então os mais novos que não viveram essa situação, ou até os mais velhos que, pela natureza das coisas, tendem-se a esquecer. É natural. E, portanto, este teu trabalho tem esse lado muito poderoso de documentação, porque, pronto, então vendo o teu livro, isso ainda se torna mais evidente. Tu não andas à procura dos ranhosos, tu tiras as fotografias, nem dos velhinhos decrépitos, tiras aquilo que tu vês. Aquilo que tu vês é aquilo que tu tiras. Inclusivamente, a própria atitude nossa relativamente a algumas práticas, designadamente a matança do porco ou a desmancha do porco, porque muitas vezes, neste momento não se vê a matança, mas vê-se a desmancha, que às vezes faz um bocado de impressão, a maneira como as pessoas reagem, esquecendo-se que aquilo, como tu muito bem disseste há bocado, é um meio fundamental para a economia daquelas pessoas. Agora, muito menos, porque já toda a gente tem supermercados, hipermercados e por aí adiante, mas antigamente o porco era decisivo para a manutenção das famílias. E, portanto, eu acho que foi uma coisa que tu disseste, que esse lado está mais que ressalvado no teu trabalho e tem esse mérito tão grande de teres precisamente feito a documentação de um Portugal que felizmente agora não é assim. Felizmente. Falta o típico e está bem, ok, mas as pessoas ganharam muito em qualidade de vida, não é? Pronto, e isto era tanto os comentários das pessoas que aqui têm, portanto há aqui alguém que diz mais documental de denúncia. O documento vale por si, ok? Está bem? Vale por si. Pode haver gente que também diz que bonito que isto era, estragaram tudo agora, já ares condicionados nestas aldeias, lindas eram na altura. Eu acho que quando o Eduardo fez esta fotografia, na altura, esta era a situação natural e normal, tanto quando o Eduardo fotografa porque gosta de fotografar, porque está a visitar os lugares. Neste momento é de denúncia daqueles que não querem lembrar-se de como é que era Portugal naquele tempo. Nesse sentido é denunciar esse esquecimento e portanto é considerável. Aqui a Estela diz excelentes registros, plenos de quem sabe ver gente, obrigada. As fotos retratam as emoções de cada um dos retratados, parabéns. Há muito este lado aqui e aliás o Eduardo disse logo no início que dentro de todas as fotografias, quantas fotografias são, Eduardo? Que o teu livro... Cerca de 200
Diz? Cerca de 200. 200 fotografias. Mas, claro, o Eduardo valorizou sempre muito a parte humana, mas sem retirar o contexto, porque também aconteceu outra coisa que se nota muito nas suas fotografias. Resistiu à tentação de fazer um retrato, um mero retrato. Todos os retratos são sempre enquadrados. Isto é, a moldura é o lugar em que as pessoas estavam. Não as desinseriu do lugar. Elas continuam a habitar o lugar. E isso localiza no espaço, localiza no tempo e valoriza a própria pessoa. A pessoa é sempre uma pessoa do lugar. Mas eu já falei muito, vamos lá. Eu estava deliciado, eu não tive a oportunidade de ir ao lançamento do livro, e eu estava deliciado agora a ver as fotografias. Pena é que o Eduardo Pérez Sanches não tenha feito ao contrário do que a Manuela disse, em vez de 35, ter 70 imagens. Estávamos sempre à espera de mais. O que é que acontece? Porquê é que eu estava deliciado? Eu percorri muitas das aldeias de Trás-os-Montes no final da década de 70 e na década de 80. E agora estava a ver estas imagens e o aspecto documental que tu falavas, Manela, é fantástico a forma como o Eduardo Pérez Sanches olhou e fotografou, porque de repente eu estava no mesmo sítio onde eu passei, não necessariamente essas. E isso é fantástico, porquê? Porque é ser capaz de, por um lado, registar aquilo, metendo toda, como ele disse no início, não é? Quem estava a ver aquilo era alguém que tinha uma história e um conjunto de coisas, como dizia o Ansel Adams. Mas, no entanto, conseguiu ao mesmo tempo quase que abstrair-se e mostrar-nos aquilo. E é isso que o torna um documento fantástico, e é tudo muito cândido. O que se sente a forma cândida do olhar, por um lado, e por outro lado a cumplicidade daquelas gentes que, sem deixar de fazer o que estavam a fazer, mas ao mesmo tempo estavam próximas do fotógrafo. E isso é fantástico. E portanto eu fiquei deliciado. E obrigado por nos mostrares isto, Eduardo Pérez Sanches. Porque quem tem estes espólios provavelmente devia mostrá-los, porque eles são muito importantes para toda a gente, quer aqueles que tiveram a possibilidade de ver, mas também para que os outros vejam como isto era, não é? E isso é muito bom. E obrigado. Deixa-me só dizer o seguinte: o Eduardo ia trazer cerca de 80 fotografias. E eu pedi ao Eduardo, a nossa experiência, o que é que nos mostra? Eu já nem sei que sessão é esta, mas nós há um ano que andamos a fazer sessões todas as quartas-feiras. E como queremos valorizar também a palavra do fotógrafo, e mais ainda, Adelino, compra o livro, não queiras ver as fotografias todas aqui, também o Eduardo para vender os livros. Agora, Eduardo, onde é que se podem arranjar os livros? Vá. Não estão nas lojas, podem por mensagem privada, pedirmos, eu envio para os CTTs. Ok. Ótimo. Pronto, mais pessoas? Eu gostava de dizer alguma coisa em relação ao que disse o Adelino. Força. É que houve, de facto, muita gente que fotografou Trás-os-Montes nessa época. E eu recentemente fui contactado por um diretor do Centro de Fotografia, Jorge Wilson, de Bragança, porque o Jorge Wilson e o Miguel Tolega fizeram um livro de Trás-os-Montes, vocês certamente o conhecerão, e há bastante similitude. E a ideia do Centro Jorge Wilson é podermos montar uma exposição de contraponto, digamos assim, que será feita em abril ou maio do próximo ano, de contraponto entre as minhas imagens e as do fotógrafo francês. É bom.
Hoje vamos lá em excursão, Isso. não é? Nós fazemos de vez em quando essas incursões. Ora bem, há quem esteja com a mãozinha levantada. Essa sala. Sim, eu não sei se me estão, não sei se me estão a ouvir. Estamos, sim, senhor. Sim. Eu acho que antes de falar, gostava de dizer que a pessoa que levantou a mão para falar é o brilhante autor do prefácio do livro. Portanto, não sei em qualidade é que ele Sim, vai mas falar. eu não acrescentei muito ao livro. Eu não acrescentei muito ao livro. O livro vale realmente pelas fotografias. Eu gostava só de dizer uma ou duas coisas em relação ao livro, às fotografias e àquilo que penso que é um pouco a visão do Eduardo. Curiosamente, o Eduardo, sendo um luso-catalão, compreendeu melhor do que se calhar todos nós, aquilo que é a identidade de Portugal, a Portugalidade, não é? Portanto, sendo um catalão adotado pela cidade do Porto, compreendeu muito bem o sentimento e o que é realmente ser português. E acho que isso reflete-se muito nas fotografias que ali estão, porque se repararem, portanto, independentemente da paisagem e das condições adversas que aquelas pessoas viviam naquele tempo, naquela altura, o olhar delas, tanto podemos-lo encontrar há 40 anos atrás, como podemos encontrar hoje. As mesmas expressões, provavelmente tiradas em outros ambientes, dentro de apartamentos, dentro de centros comerciais, mas as expressões, as aflições, os anseios das pessoas continuam a ser as mesmas, porque de facto nós, de alguma forma, somos há muito tempo um povo sofrido e as imagens transmitem esse sofrimento, essa resiliência e essa resistência que nós temos de alguma forma e que nos mantém aqui todos, não é? À volta desta mesa também para falar um pouco sobre as fotografias. Era só isto mesmo que eu tinha para dizer e agradecer ao Eduardo ter partilhado connosco estas fotografias. Muito obrigado. E agora temos outra pessoa que é Galaxy, Tab A. Força. Antes de mais, era para dar parabéns ao Eduardo, porque sem dúvida que o espólio fotográfico, e pelo que ele disse, e que eu conheço também algum, é apenas a ínfima parte, porque andou a fotografar tantos anos traz os montes, imagino que deve ter um espólio fotográfico de uma qualidade tremenda, além de ter muito mais ainda para nos mostrar. E desafio o Eduardo para nos mostrar mais, não agora, mas no futuro, porque já há algum tempo que conheço o trabalho do Eduardo e é sem dúvida muito, muito bom. Uma qualidade fotográfica. E ao contrário do que o Eduardo diz, peço desculpa, Eduardo, mas o analógico tem um grão e adoro aquele grão analógico, porque isso eu tenho uma Fuji, mesmo fotografando com grão, o analógico traz uma magia muito especial, muito especial. E obrigado por estar cá também hoje a apresentar-nos o seu trabalho. E estamos à espera de mais. Muito obrigado, João. Mais alguém que queira colocar alguma questão? Tu? Vá lá, Fernando. Pronto, eu tenho, só queria dizer uma coisa, conheço o Eduardo há dezenas de anos, mas curiosamente, não, só muito recentemente, é que conhecia a sua faceta de fotógrafo. Portanto, eu conheço para aí há 40 anos, eu já fazia também alguma fotografia, eu também, mas foi através do Facebook que tomei contacto com o seu trabalho. Só queria levantar uma questão muito simples, mas somos praticamente da mesma idade, e ele levantou uma questão inicial que é capaz de ter algum interesse. Os jovens da nossa geração muitas vezes começaram a ter interesses na área da imagem, da fotografia e até do som, pelaquela vontade e pelas de fazer coisas, de manipular, etc. Portanto, a fotografia muitas vezes surgiu em jovens do nosso tempo
como aquela magia que ele falou da química fotográfica, da manipulação, do aparecimento da imagem latente. Se vocês fossem, isso era muito generalizado, se vocês fossem uma livraria do Porto, ou sei lá, Bertrand, já na altura existia, ou a mesma leitura, se fosse a secção de fotografia, procurar livros de fotografia, 99% dos livros de fotografia eram livros de técnica fotográfica. Eram os livros da Paul Montel, geralmente, de uma editora francesa especializada, que alguns conhecerão, em que se aprendia a fazer reveladores especiais, então havia dezenas de reveladores, uns de grão fino, uns de grão normal, uns para puxar o filme, etc. E, portanto, nós começávamos a nossa prática fotográfica um bocado por aí. Não tinhas até, provavelmente, grande consciência fotográfica, não é? E, portanto, o Eduardo fala nisso, eu gostava de falar nisso, porque realmente a nossa ligação à fotografia, ao contrário, provavelmente, dos jovens atuais, não é? Começou muito por essa vontade de meter as mãos dentro do revelador e de estar dentro do laboratório e dessa magia toda. Mas agora, passando a outra área, é interessante que o Eduardo Pérez Sérgio, tendo origem catalã, faz-me lembrar muito o trabalho dele e as reflexões que ele faz. Um outro fotógrafo de referência catalão e um grande fotógrafo que às vezes é apelidado de neorrealista, não sei bem o que é isso, que é o Xavier Miserakis, não sei se conhecem. Há um livro dele muito interessante, muito controverso, que eu até posso mostrar aqui, que é o critério fotográfico, não sei se estão a ver, deste senhor catalão, que era médico e que deixou a medicina, a prática da medicina, para se dedicar em exclusividade à fotografia, em que ele questiona muito exatamente este paradigma da fotografia como documento. Ele chega a ser provocatório e diz assim: o maior inimigo da fotografia é a arte. Ou antes, a arte é o maior inimigo da fotografia. Isso pode nos fazer sorrir hoje, mas bom, era bom. Este livro é pouco, não suponho que está muito esgotado, mas este aspecto documental, que em alguns aspectos é quase subversivo, não é? Porque estas imagens, embora já tomadas nos anos 80, já num período de liberdade política em Portugal, não é? Têm ainda qualquer coisa que nos transmite, digamos, esses aspectos. Portanto, é isso que nesse aspecto o documento funciona fortemente, não é? Portanto, portanto, são coisas escusidas que eu estou a dizer, mas que apreciei muito o trabalho do Eduardo, plasmado neste livro Trás-os-Montes, porque é um trabalho documental, não é? Que só, provavelmente, amadores informados o conseguiriam fazer, porque muitas vezes o fotojornalismo está um bocadinho desligado desta realidade, não é? Portanto, as preocupações se calhar são outras, embora hoje em dia as coisas também estejam a mudar. E, portanto, este tipo de monografias temáticas sobre regiões, sobre pessoas, etc., são extraordinariamente boas, não é? Não só para a compreensão sociológica dos espaços, mas também com uma visão diferente da fotografia. Deus, Eduardo, e parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigado. Mais alguém quer colocar alguma questão? Eu só queria dizer posso dizer mais uma coisa? Ele também falou muito, e isso é verdade, por exemplo, a mim condicionou-me muito, que era o preço, quer dizer, o aspecto económico. Quando éramos jovens, tirar uma fotografia era um luxo quase, não é? Porque mesmo que tivéssemos máquinas de simples, algumas nem tinham
nem tinham foco, não era aqueles caixotes, não é? Foi a primeira máquina fotográfica que eu tive, foi um desses, não é? O facto de, sempre que a gente disparava, carregava no obturador para disparar, pensava 2 vezes, porque sabia que estava a carregar no mealheiro. E, portanto, era uma coisa que saía do... mas, ao mesmo tempo, é como o Eduardo já disse, cada fotografia era um ato, mesmo que representasse um momento decisivo, a Bresson, não é? Representava um ato muito mais condicionado, etc. Hoje a rajada fotográfica poderá ter algumas vantagens, na medida em que alguma coisa se há de aproveitar, mas também tirou ao fotógrafo, não é? E aos jovens fotógrafos um bocado esse momento, o pensar esse momento, a reflexão desse momento único que é a fotografia. Às vezes, não quer dizer que seja sempre. Pronto, desculpa. Me permitem? Posso? Sim, força, força. Julgo que não conheço quase toda a gente que está neste encontro. Conheço bem o Eduardo, conhecemos já há umas dezenas largas de anos, e eu não sou propriamente aquilo que sei de fotografia foi aquilo que o Eduardo me ensinou, técnica de enquadramento, enfim, de tudo aquilo que está relacionado com os aspectos fotográficos. No entanto, este livro, e eu, enfim, olho para a fotografia para além de apreciar naturalmente o que está por trás em termos técnicos, aquilo que a fotografia me transmite. E por isso ia partilhar convosco um pequeno poema que fiz quando li o livro a primeira vez. E que diz o seguinte, que de alguma forma traduz aquilo que me provocou em mim, que eventualmente pode ter provocado também noutras pessoas. Vidas, fotos transmontanas. Em cada ruga um temor, ou um velho sofrimento. Imagem potente, qual tenor, cantando livre o momento. Em cada rosto a esperança, sob um olhar sem pranto. Uma vida sem mudança, vida dura, qual pau santo. Granito de juta aberta, sorriso que nos embala. Um sonho por parte incerta, uma tristeza que nos abala. Imagens que se ergueram, profundos seres fotografados. Futuros que se perderam, nestas fotos bem plasmados. Isto foi a minha reação ao ler o livro do Eduardo. De alguma forma traduz aquilo que ele pode provocar, pelo menos em mim foi o que me provocou. E parabéns, Eduardo, mais uma vez. Obrigado, Paulo. Mais alguém quer intervir? Eu gostava de pegar em 2 pontos que o Fernando falou. Uma que é sobre a questão do digital versus analógico em termos de disparar. É verdade que eu, pessoalmente, como comecei a fazer fotografia muito cedo, tinha 16, 17 anos, tinha que pensar seriamente quando disparava, não é? Portanto, antes de fazer a fotografia, olhava, via, e então disparava porque fazia 1, 2 disparos para cada fotografia. Atualmente, com a digital, eu ainda mantenho muito esse tipo de olhar, isto é, embora eu dispare várias vezes, nunca faço um único disparo, mas penso antes, não é? A fotografia. É sempre um pouco lento. Mas isto também já acontecia no tempo do analógico. A partir do momento em que eu pude comprar, já não pensava muitas vezes para comprar rolos e tinha dinheiro para comprar, aí então eu já disparava muito mais para fazer uma fotografia. E ver, por exemplo, um fotógrafo a disparar é impressionante, não é? Isto é um dos aspectos. Portanto, não é a questão de se disparar muito, não é não é um vício do digital. O digital é que torna isso muito mais barato. Isto é um aspecto. O outro aspecto tem a ver
com o tipo de fotografia. Eu queria recordar, estava com o Alfredo Cunha a expor, a produzir uma exposição dele que fizemos. Ele tinha umas fotografias que eu pensava que tinham 40 anos. Era um pastor, portanto, aquele mundo rural e tal. E eu, na primeira oportunidade, perguntei: em que ano é que tiraste esta fotografia? Tirei há 3 anos, em Vila Verde. Portanto, como ele mora em Vila Verde, anda por ali e apanha o mundo rural. E aí é que é importante. Estas fotografias são de há 40 anos, mas são do mundo rural, não é? Porque há 40 anos, no mundo urbano, a diferença relativamente a nós não era assim, ou à atualidade não era assim tanto. E mesmo agora, nós vamos para o mundo rural, eu e a Daniela vamos muitas vezes até Monte Alegre, e conseguimos fazer fotografias quase com esta ambiência, porque as pedras continuam lá, as pessoas já não, do modo geral, já não moram naquelas casas, não é? Mas permite que a gente tire fotografias, porque as casas estão lá, não é? Aquelas pedras, e era isso que eu queria referir. Portanto, temos, quando relativamente a estas questões, portanto, que é a questão da miséria, do mundo rural, não. Há uma estética, chamemos assim, não é? Estética, a maneira, o ambiente que é típico do rural, estou a falar no rural, Trás-os-Montes, Monte Alegre, esse tipo. Mas também aqui no Minho, não é? Acontece isso. Permite-nos tirar este tipo de fotografias sem estarmos a forçar, não é? E é isto. Mais alguma questão? Só dizer o seguinte, relativamente à questão do analógico e do digital, que é uma velha questão, até dava a ideia que quanto menos dinheiro se tinha, mais se pensava. Porque quem tinha muito dinheiro levava 10 rolos e fazia rajada. Agora, quem não tinha, era um pensamento dos diabos. Eu acho que neste momento digital não se impede ninguém que só tire uma fotografia por dia. Ao fim do mês e há pessoas que fazem esta disciplina. Agora, no tempo do analógico, era claramente o dinheiro que decidia o tipo de tempo de pensamento. Portanto, o pensamento custava dinheiro. E por isso é que nós aderimos tanto ao analógico e até quase que diria que é uma atitude política no sentido amplo do termo, até porque ainda hoje se pode continuar a fazer fotografia analógica, portanto é mais difícil, é mais complicado, temos uma série de amigos que o fazem. E reparem, independentemente do analógico e do digital, por exemplo, nós no Mira temos uma preocupação muito grande de integrar todo o tipo de fotografia. E, por exemplo, na sala do Mirafórum, que neste momento está uma exposição do Mira Mobile Prize, fotografia tirada, captada e editada com um telemóvel, a seguir vem uma fotografia pinhole. Porquê? Porque nós consideramos que a fotografia não é definida pelo dispositivo, nem pelo processo químico ou processo tecnológico, mas muito antes pelo fotógrafo. E há bocado, como o Eduardo dizia, o fotógrafo é tudo que nós somos, não é? A nossa visão do mundo, a nossa concepção do mundo, a experiência acumulada, a história de vida, há muitas coisas que explicam um certo olhar. E pronto, e é esta a nossa atitude face à fotografia. Lembrar também outra coisa, que hoje era impossível fazermos o que fazíamos na altura.
há tempo já contei aqui, tínhamos o nosso laboratório era uma despensa, depois evoluiu muito para um quarto de banho. E nós estávamos horas com aqueles químicos todos ali, sem ventilação nenhuma, com tudo muito fechado, que era para não entrar a luz, e passávamos 4, 5 horas a mexer em químicos verdadeiramente fatais. Por acaso resistimos. Mas, portanto, tudo mudou muito. Quer dizer, não mudou e mudou, não é? Hoje aquilo já não era possível, um bocado como a matança do porco, não é? E já agora, então, de anedota, também acho que já, não sei se já contei aqui, nós vamos muito atrás dos montes e somos muito amigos do Padre Fontes e fazemos inclusivamente idas de fotógrafos atrás dos montes, e nós próprios temos lá muitas pessoas conhecidas, fazemos essa deslocação. Mudou muita coisa. Aqui há uns anos, aqui há uns 10 ou 12 anos, íamos com um grupo de amigos que estavam a fotografar, e há um senhor que se vira para uma amiga nossa e diz: "Oh, minha senhora, quem é que lhe deu autorização para fotografar a minha vaca? Quem é que lhe deu autorização? Sou eu que sou dono da vaca. A senhora não pediu nada." E o marido, que era um brincalhão, diz: "O senhor tem toda a razão, isto é um abuso." Reparem, esse direito à imagem também, portanto, mostra que, estão a ver, aqui isto é um caldeirão de questões que se levantam em torno da fotografia. Por isso que a fotografia não é, de maneira nenhuma, uma mera reprodução do mundo, senão não levava a tanta conversa. Mas eu tenho ali o Galaxy Tab A, que quer falar, faz favor. O Galaxy é o João Freire. Mas tem muito mais piada ser o Galaxy, desculpe lá, Galaxy Tab A. Já está a ouvir? Desculpa. Está. Eu, por acaso, acho que tinha falado uma vez com o Eduardo, não tenho bem certeza, mas eu estive a estudar em Trás-os-Montes nos anos foi de 94, para aí, foi 10 anos depois do Eduardo provavelmente estar lá. E o engraçado, entre aspas, é que via essa ruralidade em certas aldeias, parecia que estávamos atrasados ainda no tempo, porque ao fim e ao cabo ainda há pequenas aldeias, estou a dizer ali perto, eu estive a estar em Vila Real, e ali nas serras do Marão e do Alvão ainda se nota essa ruralidade, esse abandono, as tais viúvas, a imigração, até as próprias pessoas, algumas andarem com as vacas, que a gente ainda foi o ano passado. Entrei agora aqui numa merda. Ups. É o Jorge entrou. Portanto, a gente às vezes pensa que isso já acabou, mas não, ainda temos muitas localidades que ainda parece que não passaram no tempo, que ainda continuam, ficaram retidas no tempo. E além disso, isto foi o primeiro ponto. O Eduardo, se calhar, se quiser ver ainda algumas dessas paragens no tempo, ali na zona do Marão, Alvão, ainda há ali algumas aldeias que ainda provavelmente ainda consegue tirar algumas fotografias, embora obviamente que a nossa população também vai envelhecendo e se calhar já não encontra lá miúdos, encontra a pessoa já é mais de certa idade, não é? E infelizmente também temos essa vertente. O segundo ponto, para mim é muito importante, é o Eduardo, ao fim e ao cabo, estar-nos a documentar, tal como você diz bem, a nossa história, porque isso, ao fim e ao cabo, também as fotografias, não só fotografias em si, mas também são um documento histórico. E que isso é, pelo menos para mim, acho que é muito importante. Porque, por exemplo, eu lembro da minha bisavó dizer que não acreditava que o homem tivesse ido à Lua, que aquilo era tudo engano. Claro. E tal como, infelizmente, ainda temos muitos alemães e muitas pessoas que não acreditam que houve o genocídio na Segunda Guerra Mundial, que o Hitler exterminou aquela gente toda, que não acreditam que aquilo é impossível ter acontecido, mas aconteceu. Infelizmente aconteceu. Certo. Ora bem, estamos quase no fim. Eduardo, passo a palavra ao Eduardo para rematar a nossa conversa. Sim, eu vou falar pelo Tiago.
Vocês estão a ver, temos aqui o Eduardo em dose dupla, muito bem, é a primeira vez que acontece, ótimo. É Pois, porque realmente isto não correu muito bem aqui com o meu computador e sobretudo com os AirPods. Nada, agradecer muito terem-me convidado. Acho que a sessão foi agradável para toda a gente. E pronto, mais nada. Muito obrigado a todos. olhem, o livro já sabem, podem, o Eduardo está muito presente no Facebook, é de facto uma rede que nos liga, não é? Que nos faz descobrir fotógrafos que de outra maneira, enfim, ficariam muito restritos a um núcleo pequeno. Para a semana, portanto, temos aqui mais um programa sobre questões de património com o Renato Roque e um coletivo. E pronto, lembrar que em Lamego temos o ciclo de fotografia de Lamego e Val do Varosa, com várias exposições em torno do tema A Casa. Olhem, boa noite a todos. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada a todos. Hoje não tivemos a Eliane, fez falta. A Eliane é uma amiga que hoje estava numa outra reunião que está em todas as sessões, mas temos gente de São Miguel que também deu sinal de vida, que é muito bom, e portanto estes lugares também são lugares de encontro. Querendo receber a nossa newsletter, já muitas pessoas mandaram esse pedido por mensagem privada, mas também podem fazê-lo através dos grupos ou das páginas das Galerias Mira. Boa noite, até à próxima quarta-feira, está bem? Boa noite, obrigado.